Meus queridos irmãos, a paróquia de São Miguel de Barreiros traz para vocês mais uma catequese conhecendo a fé. Nós, neste dia, vamos falar sobre os ritos da missa, que são 4, né? Os ritos iniciais, o rito da comunhão, o rito da paz e o rito final. Nós já pedimos a você que escuta, que vê esse vídeo, que possa dar o seu like e compartilhar. É muito importante para o nosso crescimento, né? Nós precisamos que você dê o joinha, né? E compartilhe com seus amigos, para que o nosso trabalho cresça. Então, falando sobre os ritos da missa, vamos falar hoje do rito inicial. Como já foi falado, a missa é dividida em 4 partes e hoje vamos falar dos ritos iniciais. O começo da missa, em algumas comunidades, começa com um comentário inicial. Tem por fim introduzir os fiéis ao mistério celebrado, né? Algumas comunidades já começam com a procissão de entrada, mas para introduzir, algumas comunidades fazem o comentário inicial, que precede a procissão. Depois vem o canto de entrada, não é? Reunido o povo enquanto o padre entra com os ministros, tem como finalidade abrir a celebração, o canto de entrada. Introduzir no mistério do tempo litúrgico. Tem que ser um canto apropriado. Se for Páscoa, um canto pascal. Se for o tempo do advento, o canto próprio, para que a comunidade entre no mistério que se celebra, né? Participe bem. O canto, como todas as músicas, fazem parte de cada momento. É bom que a comunidade que celebre não cante cantos que não sejam litúrgicos, principalmente cantos evangélicos, né? Não é bom porque nós, como Igreja Católica, nós temos os cantos litúrgicos que fazem parte da liturgia. Então, um canto evangélico não cabe na liturgia da igreja. É importante a gente saber disso e valorizar os cantos litúrgicos que a igreja coloca e não usar outros cantos que não fazem parte da liturgia da igreja. Às vezes a pessoa quer colocar um canto que agrade, que goste, mas a liturgia da igreja ela não é formada pelo nosso gosto, ela é formada por aquilo que a igreja coloca como necessário, como importante para que o mistério seja celebrado. Não se inventa a liturgia, né? Nós temos nossos cantos próprios para a liturgia, para a celebração. E o canto, tanto o canto de entrada como os outros cantos que tem na missa, precisa ser de acordo com a liturgia que celebra, o canto apropriado para o perdão, o canto do evangelho, tem como finalidade fazer com que a comunidade participe bem. Se é um canto que não entra dentro do mistério, não pode. Pode ser cantado um canto católico numa reunião, não é? Um canto que não faça parte da liturgia da igreja, numa reunião de comunidade, mas os cantos da missa têm que ser apropriados para a celebração. Falando agora da procissão de entrada. O povo de Deus é um povo peregrino que caminha rumo ao coração do Pai. Todas as procissões têm esse objetivo, caminho a ser percorrer e objetivo a que se chegar. Então, veja que só nesses ritos iniciais, quantas coisas vão acontecendo para nos introduzir no mistério que vamos entrar, a celebração da Santa Missa. Então, há
procissão de entrada lembra que nós somos um povo caminhante, que estamos a caminho, que caminhamos para o Pai. Então tem também a procissão de entrada esse sinal, não é? E que o povo percebe e o povo vê, são coisas visíveis na liturgia, que o povo de Deus é um povo caminhante. Por isso que, principalmente no dia domingo, missas solenes, né, missas festivas, o padre, junto com os seus ministros, faz a procissão de entrada. E a assembleia toda o recebe com um canto de entrada. Depois que chega no altar, o padre faz a reverência beijando o altar, né? O altar simboliza o Cristo. Nós vemos que a igreja nos ensina que o Jesus Cristo é ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Então, o altar simboliza o Cristo. Por isso que o padre faz a reverência ao altar, beijando o altar. Também, depois da reverência do beijo ao altar, e começa a celebração com o sinal da cruz, que é o sinal da nossa fé. Esse gesto, né, que a comunidade faz, o sinal da cruz, nos mostra que pelo sinal da cruz de Cristo nos aproximamos da Santíssima Trindade. Não existe Eucaristia sem a cruz. A Eucaristia nasce da cruz de Cristo. Por isso que já esses sinais visíveis e a Assembleia toda participa, né, invocando a Santíssima Trindade, fazendo o sinal da cruz. A gente vê e percebe como o rito da missa começa, não é? Com todas essas realidades para que nós entremos no mistério a ser celebrado, que é rico, né? Que é muito rico. E é preciso que os fiéis estejam atentos a esses mistérios que vai se celebrar, para que ele valorize, ame aquilo que está celebrando e não entre disperso. É preciso a gente conhecer a nossa fé. É preciso a gente conhecer o que a gente celebra. E já vemos nesses ritos iniciais todas essas realidades, não é? Desde a procissão de entrada, o beijo do altar, e aí a gente já introduzido no mistério da Santíssima Trindade com o sinal da cruz, para mostrar, né, que existe toda uma preparação. Deus prepara o seu povo para bem celebrar. O padre já não entra no altar e já começa lendo o evangelho e fazendo a homilia. Não, existe todo um percurso, né? Todo uma gama de sinais, de gestos que a comunidade é convidada a fazer para que se prepare para celebrar a Eucaristia. Aí vem a saudação, que é sempre retirada da maioria de uma saudação de São Paulo, né? Quando o padre vai dizer a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e a força do Espírito Santo estejam convosco, e a gente responde, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pronto. Essa é a saudação para a gente entrar depois no rito penitencial. Veja como é importante, meus irmãos, nós sabermos disso, né? É importante a gente ver o valor que tem a celebração da Santa Missa. Celebrar bem, prestar atenção nos gestos, no rito, para que a missa seja frutuosa. Depois vem o ato penitencial. Esse ato penitencial pode ser cantado ou pode ser rezado. Nos dias de missa solene ou missa dominical, né, que são sempre as missas solenes, é bom sempre cantar o hino penitencial, né?
e cantar bem, e fazer com que a Assembleia reze bem o ato penitencial, né? O Kyrie eleison, fazer com que as pessoas, a comunidade saiba, não é, que a misericórdia de Deus é grande e não se pode fazer nada, né, sem estar na presença de Deus humilde, né, pedindo o seu perdão. O ato penitencial nos dá a graça, não é, de a gente celebrar bem a Eucaristia. Imagine se não tivesse o ato penitencial, não é? A nossa celebração ficaria falha. Então, Deus, que é misericórdia, nos ajuda a entrar nessa graça, né? Ali são perdoados os pecados veniais que nós cometemos dia a dia. Então, o ato penitencial leva a comunidade a estar justificada por Cristo a celebrar os mistérios. Toda a comunidade é convidada com o coração contrito, como o padre sempre introduz, né? Existe um momento de silêncio para a gente entrar nessa dimensão do perdão de Deus. Os gestos serão importantes, né? Tem gente que vai, às vezes a gente percebe na missa, pessoas que vai rezar o ato penitencial com as mãos cruzadas ou com a mão exposta no banco, parece que está alheio ao que está se fazendo. É preciso levar em conta a gravidade e a seriedade dos gestos, não é? Os gestos corporais também vão mostrar a minha atitude diante de Deus. Então, mãos postas, né? Um pouco da cabeça inclinada, vai também levar-me a uma boa contrição, um bom arrependimento, estar preparado para rezar, né, o ato de contrição e pedir sinceramente perdão a Deus. Depois do rito penitencial, nós temos o hino de louvor. O Glória é uma mistura de louvor e súplica. Congregada no Espírito Santo, a Assembleia se dirige ao Pai e ao Cordeiro. É o hino de glória, que também vale lembrar que nas missas solenes, nas missas de domingo, ele é cantado. Às vezes, ele é recitado por algumas realidades, algumas comunidades, né? Existem comunidades, às vezes até por conta do tempo do padre, às vezes o padre celebra 5, 6 missas por domingo, então, dependendo da comunidade, só se recita o Glória. Mas não pode deixar de recitar-se, porque nas missas de domingo, nas missas solenes, ele é obrigatório. É importante a gente levar em conta e em consideração isso. A gente percebe que muitas pessoas chegam atrasadas na missa. Veja, a gente está falando do rito inicial. Então, tem gente que chega na missa quando se está lendo já o Evangelho, ou quando se está na metade do perdão. Então, essa pessoa já perde parte necessária e vital para entrar na outra parte da missa, que é a liturgia da palavra. Né? Depois vai ter a liturgia eucarística. Né? A gente está falando aqui dos ritos iniciais da missa. Então, é importante estar atento ao horário da missa. Não se pode chegar na missa já com 15 até 20 minutos de atraso. Né? Isso é uma falta. É verdade que tem pessoas que, por motivos fortes, chegam nesse horário. Né? Às vezes é um trabalho que teve que cumprir, mas, infelizmente, tem irmãos nossos que já colocam isso como rotina e não sabe que está perdendo a parte da missa. Olha, como é que você vai celebrar a Eucaristia sem pedir perdão a Deus? Sem você ser introduzido, sem você estar preparado. Veja que quando Jesus Cristo vai vir ao mundo, ele não veio de supetão, né? Ele envia São João Batista para preparar o caminho, para preparar o povo. João Batista já começa
a confessar o pecado das pessoas, e existe toda essa preparação. Na missa não é diferente também, né? É importante que a gente saiba disso. Também, nesse rito inicial, temos a oração da coleta. A oração da coleta é aquela pequena oração que o padre diz, e veja que ele recita o oremos, faz uma pequena pausa, e muita gente não sabe que aquele oremos, quando ele faz aquela pausa, é para que nós possamos também fazer a nossa oração pessoal e colocá-la no altar, não é? Por isso que quando o padre diz oremos, faz aquela pausa, é para que nós façamos a nossa oração, lógico, breve, em silêncio, e ofertemos a Deus. E o padre junta, por isso que diz oração de coleta, junta com as nossas orações e faz a oração, né, da coleta. É importante nós sabermos disso, porque quando a gente celebra bem, né, a gente entra no mistério. Então, meus irmãos, eu agradeço por mais uma oportunidade de nós fazermos esse programa, esse trabalho. E mais uma vez peço a vocês que divulguem o vídeo, né? Dê um joinha, né? Compartilhe para que o nosso trabalho continue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.